Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do TV Câmara Entrevista. O assunto do programa de hoje é a gestão sustentável de resíduos sólidos. Esse foi o tema da 5ª edição do seminário Cidade Bem Tratada, uma série de debates que aconteceu aqui na capital nos dias 20 e 21 de junho. Para falar sobre este tema, sobre este assunto e também um pouco sobre o seminário, nós recebemos no programa de hoje o ex-vereador Beto Meix, que é advogado especialista em direito ambiental e organizador do evento, e também o Alex Cardoso, que é membro do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. Bom, primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês no programa de hoje. Beto, eu faço a primeira pergunta para ti, para a gente ambientar o telespectador, né, sobre este assunto. A gente está trazendo o tema dos resíduos sólidos para o programa. Queria que o senhor apresentasse para a gente também, primeiro, para o nosso telespectador, o que se trata dos resíduos sólidos e também falar sobre o evento, essa 5ª edição do seminário que trouxe esses debates para a capital. Pois não. Bem, primeiro prazer estar aqui na TV Câmara, com o nosso parceiro já, o Alex. O Alex participa desde o primeiro evento, já é o 5º, né, a 5ª edição. Bom, primeiro a ideia foi, primeiro é importante, a primeira edição do Cidade Bem Tratada foi pela Câmara. Eu era ainda vereador e foi feito pela própria Câmara de Vereadores, e que a ideia foi justamente pautar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós temos uma lei muito boa. Não existe lei perfeita, mas é uma lei excelente, muito objetiva, muito clara, cria instrumentos bem factíveis, né? Mas o que são as leis? As leis são instrumentos, elas não funcionam por si só. Elas precisam ser pautadas, elas precisam ser discutidas, elas precisam ser cobradas para serem implantadas, né? Então esse foi o objetivo da primeira edição e continua sendo da 5ª edição e das outras edições, né? Pautar o tema, colocar na mesa os diversos atores da sociedade, né? Colocar os catadores, né? Que finalmente passam hoje a ser uma categoria reconhecida, né? Há muitos anos atrás eram pessoas, né, consideradas, né, excluídas ou menos importantes, né? Hoje elas passam não só em virtude da Política Nacional de Resíduos, mas principalmente em virtude da Política Nacional de Resíduos Sólidos, são atores fundamentais. Não há como nós termos uma efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos sem os catadores, entre aspas, catadores, né? Porque o catador ele pode ser o que cata, o que retira o resíduo, mas também é o triador, né? Ou, dependendo do caso, até mesmo o reciclador, né? Então, catador é um termo geral que dialoga com esse ator, né? O Lutzenberger dizia que um catador é mais importante que o ministro do Meio Ambiente, né? Pela importância que ele tem. E até porque o catador muitas vezes está lá catando, a gente vê aqui é comum a gente ver aí nesses containers, toda hora a gente vê catadores. Por que tem catador lá? Porque as pessoas não separam resíduos. Porque eles teriam que estar lá no galpão. Mas como não está indo resíduo suficiente no galpão de triagem, porque as pessoas não separam os resíduos, ele tem que sair catando. O Alex que me corrija aqui, é assim que eu ao menos vejo. E também porque uma parcela significativa do gerador também não separa. Vão num restaurante, numa lancheria, numa cafeteria, comprem uma água e aí vão colocar depois essa embalagem de água numa lixeira, né, separada. Não tem. Não tem uma sequer em Porto Alegre para contar a história. Se tiver, uma ou duas. O percentual nem existe. Não existe. Né? E onde é que esse comerciante coloca os seus resíduos? No container que seria de resíduo orgânico. Né? Então, a classe média alta. E esse comerciante são os primeiros a reclamarem da prefeitura, do poder público, e acham que estão fazendo muito porque só pagam impostos. Essa é a grande verdade. Porque nós temos uma sociedade muito reclamona, mas que não colabora assim tanto não com temas como esse de resíduos sólidos. Uhum. Então, o que a gente faz? A gente coloca atores como os catadores, as empresas, o Ministério Público, os órgãos ambientais em nível municipal, estadual e federal, né? Enfim, colocamos as academias, as universidades,
para então debater temas como esse, que eu já, uma parte apenas, né, do problema está aí, do porquê que não funciona, né? Outra questão, a tributação, se continua tributando demasiadamente a reciclagem, ela não poderia ser tributada, deveria haver isenção, tudo que é reciclado tinha que ser isento, porque a cadeia de reciclagem hoje, ela passa a pagar mais do que a cadeia que não é reciclada, isso é um absurdo. Não há como estabelecer uma política de resíduos com uma taxação tão grande de tributos na reciclagem, né? Não é admissível isso. Então nós temos que provocar esse tema, por mais que demore para acontecer, nós continuamos provocando esse tema, né? É porque tributar um produto reciclado vai ser tributar ele 2 vezes, né? Ou até mais, dependendo do ciclo dele, né? Enfim, a logística reversa, que é um instrumento muito original, que começou na Europa, né? Quer dizer, o gerador é o responsável pelo produto que coloca no mercado. Ele não pode ficar lavar as mãos, botou no mercado, agora é a sociedade que se responsabilize por aquilo que eu coloquei no mercado. E lucrei, porque eu estou lucrando com isso, não é contra o lucro. Mas eu não posso só pensar no lucro, eu tenho ônus e bônus. Quem é o gerador? É o importador, é o fabricante e é o comerciante, né? Que devem ter uma responsabilidade, uma corresponsabilidade junto com o consumidor, porque daí não é um cidadão. Porque eu posso comprar um produto e tu não. Né? E se essa cadeia não agir corretamente, tu vai ser responsabilizado por isso, porque alguém vai pagar a conta. Qual é a conta? Da poluição do solo, da poluição da água, da poluição do ar, porque a decomposição dos resíduos, seja qual for, acarreta em poluição dos recursos naturais. E uma sobrecarga de custo de destinação de resíduos que são enterrados, que poderiam ser reciclados e são enterrados. Então a questão aqui não é mais lixão, aterro, infelizmente ainda nós temos no Brasil, no Rio Grande do Sul, só 3 lixões ainda e 1 ou 2 aterros controlados. Em nível nacional está razoável, mas o problema não é só agora a questão dos lixões, porque o Brasil ainda tem muitos lixões, né? Quase metade dos resíduos destinados no Brasil vão para lixões ainda, por incrível que pareça, né? Para te ver o subdesenvolvimento desse país, que acha que se desenvolver é fazer grandes obras e não se preocupa com os resíduos gerados e com saneamento. Impressionante, né? Mas se isso não acontecer, ou seja, se eu ao colocar um produto no mercado isso não for retornado, que é a logística reversa, esse produto que poderia ser reciclado, que poderia ser um resíduo e, portanto, um recurso econômico, passa a ser um rejeito que vai ser enterrado. Isso tem um custo muito grande, tanto que na média do Brasil, o terceiro orçamento dos municípios são para enterrar lixo. Imagina, isso poderia ser uma fonte de recursos, de renda, né? O INPE estima em uma perda, né, de geração de renda de 10 bilhões de reais ano por não reciclarmos resíduos recicláveis, sem falar da compostagem, né, que é algo comum na Europa, onde transforma os resíduos orgânicos em adubo ou em biodigestores, né, por exemplo. Né. Então é muito importante a gente pautar isso, porque esse tema resíduo, as pessoas são tão responsáveis quanto o gerador do resíduo e tão responsável quanto o município ou qualquer outro ente. Certo, Beto, tu falaste então que o seminário tem esse papel de trazer todos os atores, né? Então eu peço para o Alex apresentar o ator dos catadores nesse processo de reciclagem e a importância deles e de a população entender como é que funciona esse trabalho. Bom, agradecer aí o convite da Câmara para poder estar presente. Acho que é importante destacar primeiro sobre a questão desse reconhecimento sobre a questão da profissão dos catadores de materiais recicláveis. Uma profissão reconhecida já desde o ano de 2002. Né? E, por exemplo, só para nós fazer comparar, os taxistas, por exemplo, ainda não conseguiram conquistar a sua profissão enquanto taxista, e os catadores já têm desde 2002. Né? Então isso significa que tem uma organização e uma orientação legal para atuar enquanto catador de material reciclável. Né? Quando tu bota isso dentro de uma profissão, automaticamente tu já cria regras para que possa se organizar e se desenvolver. E aí também é claro a questão importante do que é o trabalho e o que esse trabalho representa para a sociedade. E isso é o que a gente agora tem desenvolvido e trabalhado
E a sociedade tem dado uma resposta positiva quando espaços como esse a gente consegue estar dialogando, né, com pessoas como o Beto aí, que tem uma atuação muito forte na cidade e no estado, e a gente consegue estar trabalhando para trazer os pontos de vista e também colocando as nossas propostas para poder organizar melhor a questão da gestão dos resíduos sólidos, colocando qualidade nele para desenvolver a questão econômica, né, de poder economizar recursos, economizar dinheiro mesmo na parte quando os trabalhadores conseguem realizar seu trabalho, economiza dinheiro. A questão ambiental, que automaticamente quando tu faz a reciclagem tu não precisa de tu buscar essa matéria-prima virgem novamente, e aí ter toda aquela questão dos acarretos ambientais que tem quando tu precisa explorar a natureza mais uma vez, e a questão social, que quando tu reconhece o trabalho dos catadores, automaticamente tu consegue incluir, e essas pessoas hoje, em vistas sobre a questão econômica, se transformam nos novos consumidores que podem comprar mais e gerar mais postos de trabalho, e quando esses são consumidores, automaticamente eles levam a consciência para a questão do consumo, porque não pode ser só consumidor, tem que ser um consumidor consciente que vá pensar também sobre a lógica, né, do consumismo, para que a gente consiga viver bem e também pensar no dia de amanhã, no futuro do planeta. Uhum. Certo, Beto, tu falou a questão de tributar, né? A gente falou aqui, tu comentou da parte de tributar o resíduo, o material reciclado, ser mais tributo, acaba sendo mais caro. Falta uma visão de se valorizar o resíduo sólido e entender que aquela ideia de que é lixo, é descartável, vai fora, não cola, que tem que ser valorizado e ver que aquilo ali vale um dinheiro, para alguém aquilo ali vale dinheiro. Por que a Europa passou a crescer muito? A gente não se dá conta, até os Estados Unidos. Quem é que é mais valorizado? A microempresa. É o microempresário. Aqui são as grandes corporações. Está aí o Odebrecht, está aí o escândalo da Lava Jato. Esses são os priorizados. Quem é que lida com resíduos? É o catador, microempresa. Não interessa. Eu não ganho nada com isso. Qual é o por fora que eu ganho? Essa que é a grande verdade. As pessoas não se dão conta disso. Isso com relação ao poder público. Né? Uhum. Porque essa pauta é antiga, ela não vem com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa pauta é antiga. A Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938 de 1981, já prevê como instrumento de política de meio ambiente, como uma obrigação do poder público, a fomentar, a financiar e a tributar menos produtos e atividades menos poluentes e fomentar a pesquisa que consiga gerar funcionar com menos energia, com menos recursos naturais e assim por diante. Portanto, isso não tem nada de novo aí, inclusive legalmente falando, mas isso não é prioritário. Uhum. Né? Essa é a grande verdade. Né? A gente diz que saúde pública é prioridade para a população. Né? Mas, mesmo dentro da saúde pública, a prioridade são os postos de saúde, hospitais e remédios. Enquanto que o maior problema de saúde pública no país continua sendo a má gestão de resíduos sólidos, a falta de tratamento de esgoto e uma total falta de planejamento urbano que acaba alagando as cidades. Por que nós temos vetores? Por que os vetores estão ressurgindo no mundo? Ebola, dengue, por que eles estão surgindo? Por esse primeiro motivo, desmatamento. 2/3 da mata nativa no mundo já acabou. Se tu tem um ecossistema preservado, né, tu tem um ciclo, né, que se autocontrola, né, e ele não sai dali. Ele fica ali, naquele ecossistema. Né? Há um controle ali. Se tu acaba com aquele ecossistema, tu acaba com todo o ciclo, menos o primeiro aquele, porque acabou todo o predador. Mas o primeiro, que é o mosquito, ou a bactéria, essa fica e aí ela se prolifera. Ninguém diz isso. O problema da dengue é qual? É a água no vasinho. É isso que nós ouvimos e vemos na televisão. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa incrível. O primeiro problema é esse, dos vetores que estão surgindo e alarmando os cientistas do mundo. E que matam pessoas, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos febre amarela aqui no Rio Grande do Sul.
Febre amarela nós já tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Imagina uma doença tipicamente tropical. Isso é um desmatamento. Mas por que eu estou falando isso? Porque o segundo motivo é qual? Esse ecossistema acabou, não existe mais, porque a cidade foi invadindo esses locais, ou foi sendo feita desmatando, como acontece em Porto Alegre, por exemplo. Mas qual é o segundo fator daí? Esse mesmo mosquito que sobreviveu desse ecossistema encontra um local muito apropriado para se desenvolver. Os focos de lixos e focos de entulhos. E no terceiro momento, o alagamento e a falta de tratamento de esgoto. Esse é o problema maior de saúde pública que nós temos. E continuamos a não priorizar esse tema. É impressionante como nós não conseguimos priorizar esses temas. Né? Nós priorizamos outras coisas e não essas. Né? Nós priorizamos o quê? Viadutos, rodovias, né? Estádios de futebol, não é? Essas são as prioridades do país. Né? Mega construções, e aí depois não tem verba para o saneamento básico. Não tem como uma sociedade evoluir assim. Né? A mesma coisa que de educação. A prioridade de educação, mas como é que tu vai ter educação numa escola que tem um córrego, um arroio correndo não só perto da escola, sem tratamento, mas muitas vezes dentro do terreno dela? Que educação é essa? Numa escola que tem, eu tenho dado muita aula e palestras por aí, escolas convivendo no entorno com entulhos jogados por caminhões, não são por carroceiros. Porque aqui em Porto Alegre, não só em Porto Alegre, todas as obras não beneficiam os resíduos gerados na construção, que é obrigação legal, isso está na lei também, está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, é o gerador. Eu gero, e não é destinar adequadamente esse resíduo, é beneficiar, é transformar em areia, em brita novamente. O que fazem? Contratam um caminhão que joga aí nas esquinas. Ou não é verdade? É só fazer um levantamento. É que isso aí não vai ser colocado lá no meio da Protásio Alves, ou aqui na Perimetral. Isso é colocado em cantos diversos. E os alunos de Porto Alegre, do Brasil, veem isso. Que educação é essa? Que educação é essa? Não é educação? Conviver com um ambiente desses aí? Então a criança e o adolescente recebe uma informação, uma educação, e sai da escola e vê um cenário completamente diferente daquilo que aprendeu. Porque teimamos em não cumprir com o básico. Por que não se fiscalizam as obras? Onde é que está fiscalizando? Quem é que está multando a obra que não está... Nada, não há multa para as obras que não beneficiam os resíduos e nenhuma beneficia. Qualquer obra que tem aí, qualquer obra, o Código de Obras de Porto Alegre de 1976, já obriga os caminhões que saem das obras a serem lavados e esse barro e areia que sai ser acondicionado para ser novamente aproveitado, para que ele saia limpo para as ruas, para não comprometer as ruas e avenidas com barro e areia, porque para onde é que vai esse barro e essa areia? Vai para a Boca de Lobo. E é por isso que nós temos os arroios assoreados em Porto Alegre. Quem é que paga a conta depois para dragar esses arroios assoreados? Nós, sociedade, em virtude de obras privadas. E as obras públicas, que deveriam ser licitadas com beneficiamento de resíduos da construção civil, não são licitadas dessa maneira. As licitações que deveriam prever, por exemplo, a limpeza de um prédio público, teria que já prever toda uma gestão dos resíduos gerados por esses produtos de limpeza, por exemplo. Isso é da lei, e não é nem... Isso é lei das licitações. Também não é feito. Então é impressionante como isso não é discutido, isso não está na pauta, as pessoas não discutem isso, não pensam nisso, e agora alguém está pagando essa conta.
né? E alguém está lucrando com isso, porque, claro, é fácil, deixa para a sociedade, entre aspas, resolver esse problema. Certo. Alex, o Beto comentou durante a fala a questão dos resíduos mal, como é que eu vou dizer a palavra, colocados de forma errada, amontoados, que acaba sendo vetor para mosquito, por exemplo, e outras questões que vão provocar doenças. Eu peço para tu explanar para a gente sobre as dificuldades que os catadores enfrentam no dia a dia quando são descartados de forma errada esses resíduos que podem... Como que isso compromete o trabalho de vocês? Primeiro, eu acho que é importante as pessoas pensar que o resíduo ele faz parte da sociedade, né? Porque as pessoas sempre pensam que o resíduo é uma coisa à parte e é uma coisa mal, né? E a gente acaba, por causa disso, a gente sempre quer cada vez mais se ver livre e cada vez mais rápido disso. As pessoas não têm consciência que aquele resíduo há 5 minutos estava dentro da sua casa, na sua cozinha ou no seu prato, né? E que ela estava comendo. E que ela parou de comer, aquilo já virou numa coisa que tem que ser jogada fora, que tem que ser tirada de perto de si o mais rápido possível. A pessoa não se dá conta de que o resíduo e o ser humano eles convivem sempre juntos. E que o ser humano é que é, de fato, o gerador dos resíduos. E que aquele resíduo, se ele não tiver um tratamento, se ele não tiver uma destinação adequada, para algum lugar ele vai. E aquilo vai acarretar em muitos problemas para o ser humano. E se a gente for pensar numa questão mais global ou de mais longo prazo, e a gente for olhar para aquilo que o Beto falou antes, sobre a questão da Mata Atlântica, sobre a questão do tratamento da água, sobre a questão de gestão da cidade, da sociedade, nós estamos cada vez mais caminhando para trás. Porque ao mesmo tempo que a cidade consegue se desenvolver, ela se desenvolve para a questão econômica, ela não se desenvolve para a questão ambiental. E claro que com certeza, mais adiante, quando tu precisar da questão ambiental, tudo isso tem valor. Significa que isso vai pertencer a um pouquíssimo grupo de pessoas, seleto de pessoas. Então, agora, por exemplo, a gente não tem valoração, digamos, sobre a questão do meio ambiente. E aí isso acaba sendo explorado por alguns que ganham muito com isso e acabam aí fazendo com que se crie um grande problema para a maioria da sociedade, para a maioria das pessoas. Então, questões que são de ordem prática, né? A primeira é, a pessoa pensa a pessoa não pensa qual que é o resíduo que ela tem e para onde que ela vai colocar esse resíduo. Ela acaba colocando tudo junto. Ela acaba misturando esse resíduo. Às vezes ela não é ela separar o resíduo, mas ela não misturar os resíduos. Dela entender que tudo que ela come é orgânico. E do que ela não come é reciclável. Se ela levar essa lógica, ela já vai conseguir estar não misturando esses resíduos. Aquilo que ela não consegue comer, coloca num local diferenciado. Os resíduos na cidade de Porto Alegre, eles acabaram tendo um grande problema, digamos assim, não os resíduos, mas a questão da destinação deles, porque quando veio a parte da containerização, e aí começa com 10 bairros e vai ampliando cada vez mais, só um adendo. Com a containerização, o valor do serviço de coleta, ele já aumentou 3 vezes mais. Significa que nós estamos pagando mais caro por isso. E quando teve o container, automaticamente as pessoas pararam a misturar os seus resíduos. E esse resíduo misturado vai para dentro do container. Quando esse resíduo misturado vai para dentro do container, automaticamente os catadores passam pela rua, entram dentro desses containers para retirar dali os materiais recicláveis. Ou seja, a gente reclama muito, por que os catadores estão dentro dos containers? E a gente não fica perguntando o porquê ou o que ele está fazendo de fato. As pessoas acham ruim ainda isso. As pessoas não separam o resíduo e ainda acham ruim. Tem o catador lá dentro que está fazendo o seu trabalho que ela devia ter feito e não fez. Que o comerciante deveria ter feito e não fez. E acha ruim que tem lá uma pessoa lá, entre aspas, atrapalhando a sua rua. É impressionante. A falta de visão, de consciência. Porque nós temos uma sociedade muito reclamona, né? Que sequer se propõe a separar o resíduo. E ainda tem a desculpa assim, mas é que depois mistura tudo. Nem conhece o sistema, diz que tudo. Quem é que diz que mistura tudo? Pergunta para o Alex se mistura tudo. Outra coisa que dizem, mas teve um dia lá que não passou. Sim, mas aí só um pouquinho, eu não estou aqui defendendo o sistema de Porto Alegre. Mas não tem sistema perfeito. O fato de que uma vez ou duas não passou, não é motivo para tu deixar de separar o resíduo. Né? Então são aquelas desculpas para não fazer. É aquela velha história, se tu quiser fazer alguma coisa, tu vai ter argumento para fazer. Se não quiser fazer, tu vai ter argumento para não fazer.
É uma pena porque 70 e... Olha, não chega, aí o Alex deve saber até mais do que eu isso, são 1.200 toneladas dia de resíduos domésticos em Porto Alegre, doméstico, que não é o maior volume. O maior peso é o resíduo da construção civil, que não tem nada, é zero de reciclagem, zero. Tá? Eu estou falando agora só do doméstico, sem falar também de outros, que embora não sejam fabricados aqui, quem vende deveria se responsabilizar por isso. Eu fiz isso como secretário. Em 2006 eu implantei a logística reversa de produtos como medicamentos, lâmpadas fluorescentes, todas elas, e os grandes vendedores passaram a ter que colocar postos de recebimento na entrada, supermercados, lojas de material de construção, farmácia, etc. Isso acabou. Não tem mais isso. Isso foi em 2006, antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Agora obriga ainda todos esses produtos a terem a logística reversa, a ser garantido. Né? Sim. O fabricante tem que... Só que o acordo setorial que está sendo feito lá em Brasília são muito tímidos. E os estados e municípios poderiam fazer os seus acordos setoriais de logística reversa, que é essa responsabilização do gerador com metas de reciclagem. Está havendo, mas muito tímido. Né? Mas eu só dei esse exemplo aqui porque mesmo antes da lei prever a logística reversa como obrigatória, nós fizemos isso em Porto Alegre em 2006. Mas eu estou voltando ainda ao doméstico, que é talvez para as pessoas que melhor compreendem. 1.200 toneladas dia, mais ou menos. Seja orgânico, seja reciclável. Tá? Reciclável entre aspas, porque eu boto a insistir, o orgânico também é reciclável, que tu pode transformar em adubo, em biodigestão, enfim. Tá? Desses 1.200, 500 toneladas, 550 são plástico, vidro, metal, papel, que poderiam e são parte reciclável. O que chega nos galpões de triagem? 100 toneladas, não é isso? Chega a 100, e olha lá. O máximo de 100 e ainda olhe lá. Grande parte não é reciclável. No máximo 100 toneladas de 550 dia. De uma coleta que começou em 1990. Nós não estamos começando a coleta seletiva agora. Né? Que, aliás, o Código Municipal de Limpeza Urbana foi uma proposta da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Eu não era vereador na época, não estou aqui. Foi a Câmara que elaborou, aprovou, o prefeito vetou e a Câmara derrubou o veto e nós passamos então a ter a coleta seletiva, acabou o lixão, tudo. Porto Alegre foi protagonista, mas não consegue ser vanguarda, assim como o Rio Grande do Sul na questão ambiental. Impressionante. Então, como é que Porto Alegre não consegue garantir que esse percentual aumente? Claro, não quer dizer que o fato de não chegar tudo lá, porque isso é pelo caminhão do DMLU. Então, claro, o que eu vejo muito, por exemplo, que na minha opinião teria que ser fiscalizado, porque tu não sabe por onde é que vai. O que tem de caminhão, veja, eu não estou falando de carroça, o que tem de caminhão e Kombi, e caminhão de porte, recolhendo lixo, o clandestino, não da prefeitura. Qual é o problema? Tu não sabe o que vai ser feito com isso. Esse é o grande problema, não se sabe. Porque aquilo que ele não aproveita, ele pode jogar no arroio, pode queimar, não se sabe, tu não tem esse controle. Ele tem que entrar no sistema, não adianta, é assim, né? Em qualquer lugar do mundo, tu tem que montar um sistema e reunir todo mundo. Então, claro que tem uma parte que está sendo reciclada, mas não se sabe como, fora das 100 toneladas dia, no máximo, que chega nos galpões de triagem. Mas isso teria que ser fiscalizado, porque esses caminhões, eu não sei, aí o Alex pode saber, eu não sei se eles chegam nos galpões de triagem. Sim. Porque o que vai para os galpões de triagem, que é o que fomenta, então, e garante o trabalho para os catadores, são os da coleta do DMLU, do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Mas não tem fiscalização. Certo. A própria IPTC poderia ajudar a fiscalizar, não fiscaliza. Né? E isso, então, acaba comprometendo esse sistema, mas isso mostra, isso mostra o quê? O baixo índice de separação de resíduos no comércio já nem existe. Mas existe muito pouco. Nas casas, muito pouco, é no máximo 30% das pessoas separando os resíduos. Nós vamos fazer uma pausa agora para o intervalo. A gente já volta com mais um pouco de debates e conversa a respeito da gestão sustentável de resíduos sólidos aqui no TV Câmara Entrevista. Não saia daí.
Fique mais perto da natureza sem sair de Porto Alegre. Conheça os Caminhos Rurais, uma rota turística pela zona sul da capital gaúcha que abrange 11 bairros. São propriedades rurais que oferecem lazer, descanso, produtos naturais e educação ambiental para escolas a poucos minutos do centro da cidade. Nesse recanto singular, pequenos produtores preservam a vocação agrícola do Rio Grande do Sul e oferecem atrativos como passeios a cavalo, opções de lazer ao ar livre, serviços de hospedagem e de gastronomia. Por vias pavimentadas ou estradas de chão em boas condições, os acessos conduzem a atrações diversificadas em 41 locais. Você pode escolher entre passar um final de semana ou apenas passear por um dia. Ligue para o número 0800 517686 e conheça as agências de viagem que operam o roteiro ou faça sua agenda com os próprios empreendimentos. O endereço na internet da Associação Porto Alegre Rural é o www.caminhosrurais.tour.br. Não deixe de conhecer a zona rural da cidade. Visite, você vai se surpreender. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, lembrando que hoje falamos sobre gestão sustentável de resíduos sólidos. Nos últimos dias 20 e 21 de junho, Porto Alegre recebeu a 5ª edição do seminário Cidade Bem Tratada. Estamos conversando com o organizador do evento, o advogado e especialista em direito ambiental Beto Meixe, e também com o Alex Cardoso, que é membro do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. Bom, Beto, volto a te fazer uma pergunta no início desse bloco a respeito do seminário. Esse ano é a 5ª edição, já tivemos 5 anos debatendo esse assunto, esse tema dos resíduos sólidos, da gestão deles. O que tu conseguiu perceber de avanço nesses 5 anos a respeito dessa questão? O que foi positivo nesse tempo? Bom, infelizmente é muito pouco, mas tem avanços. Não dá para negar que há avanço. Bom, eu acho que aí o Alex também sabe melhor do que eu isso, mas já empresas já estão colaborando mais com galpões de triagem, alguns municípios já estão criando galpões de triagem que não tinham nada, alguns, porque a maioria dos municípios ainda no Brasil não ofertam a coleta seletiva de resíduos. No Rio Grande do Sul, quase a metade ainda não ofertam. Mas, ao menos alguns, nesse período, estão já ofertando a coleta seletiva, que já então não deixa de ser um pequeno avanço, mas e tem empresas também que estão, pelo que eu sei, assim, fomentando alguns galpões, enfim. Eu acho que houve também, então, essa consciência maior com relação à importância, com relação a esse novo profissional que é o catador. Minha opinião, eu posso estar enganado pelo que eu tenho assim, né, conversado, visto e lido, enfim. E até visitado alguns municípios, né? Esse é um ponto. A outra, os acordos setoriais, embora deveriam ter, que são esses da logística reversa, né? Que é por segmentos. Então, tem os vários tipos de resíduos gerados. Então, tu tem que dividir. Então, vai ter o acordo setorial de logística reversa de lâmpadas. Tá, isso é um tipo. Tu vai ter que fazer de eletroeletrônicos. São por segmentos, né? Que fazem, então, com os ministérios, e poderiam fazer com os estados e municípios, se eles também exigissem isso, os chamados acordos setoriais. Por isso, acordo setorial. Cada setor faz um acordo com o poder público para a sua logística reversa. Eles estão acontecendo, né? Então, antes da lei nem existia, com exceção, aqui no Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, nós fizemos logística reversa das embalagens de agrotóxicos, que é um exemplo para o mundo. 95% ou mais das embalagens de agrotóxicos são recicladas. O problema é o produto que está lá dentro, né? Que é o agrotóxico. Mas as embalagens... E funciona muito bem. Tu vai para o interior do estado, tu vê assim, as chamadas às rádios. Produtor, hoje é dia de levar a sua embalagem, ali cada um chama da maneira que quiser, então tem pontos de entrega, e levam lá, Isso funciona muito bem, tanto que mais de 95%. Então, agora, isso já é antes da lei. Claro, fortalecida agora pela lei, isso que é importante.
Óleo lubrificante, a mesma coisa. O resíduo óleo lubrificante funciona há uns 20 anos no Brasil já. No Rio Grande do Sul, no primeiro momento, se expandiu para o que melhorou também muito, já antes da lei, mas ficou fortalecido depois da lei, de pneus. Tá muito boa a política de pneus. O problema é o passivo existente. São centenas de milhões de pneus no meio ambiente jogados Brasil afora. Então o problema é o passivo, mas atualmente tu deixa o pneu, ao trocar o pneu, e isso vai ser então reciclado. Então isso está bem montado, não deixa de ser um avanço, né? Agora nós estamos, na minha opinião, muito tímidos, né, com relação a eletroeletrônicos, embora tenha sido feita o acordo setorial da logística reversa dos eletroeletrônicos, na minha opinião, muito tímido. Como é que tu vai fazer? Tu compra essa câmera aqui, tu não está mais usando essa câmera. Tem produto tóxico e perigoso ali dentro. Vai fazer o quê? É óbvio que o fabricante ou o comerciante, eles têm que pagar pela devolução. Isso é logística reversa. Tu tem que receber por isso. E o consumidor, daí, obviamente, ele é obrigado a fazer isso, porque senão ele também vai ser responsabilizado. Ele não vai botar isso na coleta seletiva de resíduo doméstico, porque não é um resíduo doméstico. Que nem a pilha, que nem a lâmpada fluorescente. Né? Com relação às lâmpadas também, na minha opinião, está muito modesto, embora tenha sido feito o acordo setorial O que quer dizer modesto? São metas de 20% de reciclagem até 2020, 2017, é muito pouco. Qual é o argumento das empresas? O Brasil é muito grande e é difícil recolher esses resíduos. Que interessante, né? Para colocar o produto na gôndola não é grande, para recolher é grande. Eu acho que, na verdade, o maior problema que teve no acordo setorial foi de colocar o próprio produtor para dar destino numa coisa que ele nunca destinou. Porque, por exemplo, pega na Europa ele sempre foi responsável por isso. Ele sempre produziu e depois ele é responsável para fazer os encaminhamentos. E aqui não. Então os acordos são muito tímidos aqui também por causa dessa lógica, porque aqui se objetiva muito lucro. A maior parte das empresas são multinacionais e as mesmas que estão na Europa são as mesmas que tem aqui. Então como que na Europa pode, aqui não pode? Então tem também essa questão da consciência, né? Porque na verdade aqui parece que fica uma terra sem lei. Porque não adianta só ter a lei se tu não discute ela. Então acho que uma das questões que eu acho que é extremamente importante de colocar dentro desse evento é que a gente consegue reunir todos os setores da sociedade para sentar junto e para discutir o que está fazendo. Porque nessa lógica a gente consegue colocar, né? Tem, por exemplo, o setor acadêmico, Sim. que é o que pensa e planeja mais adiante. Tem o setor nosso dos catadores, que é o que trabalha. Claro, tem a parte da tecnologia, tem a parte dos profissionais da área ambiental, que consegue trazer o seu conhecimento, sua expertise para aí. Tem os cases que são apresentados, então acho que Sim. essas várias coisas. Mas eu acredito muito que, no nosso caso, o que tem funcionado é quando você tem que pagar para fazer, né? As nossas leis, por exemplo, a política nacional é muito positiva nessa linha, mas ela não trabalha na questão punitiva. Ela trabalha na parte de que as pessoas têm que ser conscientizadas para poder fazer a partir daquilo. Eu acho que aí está um problema. Sim. Porque daí tu pega, a pessoa olha o resíduo e esse resíduo para ela ele vale quando ele não é resíduo. Porque ela pouco se importa com o que vai acontecer depois, porque quem paga a conta depois é o poder público, que é o maior responsável pela gestão dos resíduos nas cidades. E aí, por exemplo, como é que tu vai fazer um acordo setorial se tu não chama o maior responsável, que é, por exemplo, os municípios? Como é que tu vai fazer um acordo setorial se tu não chama, por exemplo, os catadores e as suas cooperativas, centrais e cooperativas para organizar? Como é que tu coloca só o fabricante, o importador e o... Com o Ministério. Com o Ministério. Não, bem colocado. E aí o Ministério coloca assim, é tu que tem que fazer a proposta e trazer para mim. Então essas são as formas que cada um fica desligado, digamos assim, fora, tem a sua responsabilidade, mas só um ator, digamos, é que diz como é que tem que ser feito. E aí que eu coloco. Por exemplo, nós temos aqui na linha até 2029 para fazer 43% dos resíduos terem a logística reversa. Ou seja, nós temos mais 14 anos à frente, 13 anos à frente, para que esse resíduo possa retornar para a cadeia. Portugal já tem um índice bem maior que esse. Justamente. Portugal. O Alex colocou muito bem aqui, porque está muito bem colocado, porque o Ministério do Meio Ambiente realmente chama só o segmento, o setor aquele. Não chama os demais atores. Embora, tem toda a razão,
E por isso aí a timidez das metas. Agora, os municípios têm a grande chance de compartilhar essa responsabilidade com o gerador e não está compartilhando. Porque se é verdade que a União não está chamando os municípios e estados, os catadores, enfim, e que conseguiríamos com certeza uma meta maior, é verdade, e os próprios comerciantes, né? Por outro lado, os municípios poderiam fazer isso no seu território e não fazem. Esse é o grande problema também. Tá? Tem muitos problemas. Por exemplo, o município ele faz a opção por ter uma coleta seletiva privatizada. Não é os catadores que fazem a coleta. Então quem faz a coleta, ele não está nem aí com o resíduo que tem ali, ele tampouco vai fazer educação ambiental, porque para ele não importa o resíduo que ele está carregando. Ele ganha pelo transporte. Se é uma cooperativa de catadores que vai fazer essa coleta, automaticamente vai ter esse trato, esse diálogo entre a sociedade para a questão da separação dos resíduos. Automaticamente o índice de reciclagem aumenta. Quando a gente aumenta o índice de reciclagem, significa que tu está diminuindo o investimento ou gastos dos recursos em transporte e depois deposição final lá no aterro sanitário. E o aterro sanitário hoje é o que mais come dinheiro na parte da gestão de resíduos. Sim, sim. É ele e a coleta. E cada um é uma empresa especializada nessa área. E isso são grupos, são corporações de empresa, como um cartel, que pega e organiza de norte a sul do país, e essas mesmas empresas são as que agem no sul e no norte e no nordeste do país. Então a gente enfrenta muitos problemas, mas o principal problema que eu ainda vejo é que os catadores que têm essa tarefa de ter o resíduo, eles acabam ficando dentro do galpão de reciclagem, e é contratada uma empresa que cobra muito caro para fazer o serviço de coleta. Aqui no Brasil, chega a ser $200 o custo da tonelada que uma empresa ganha para coletar 1 tonelada de material reciclado. Se esse valor, por exemplo, em Porto Alegre fosse investido na cooperativa de catadores, ela podia organizar os catadores de rua e nós podíamos limitar o acesso desses caminhões, combis, esses outros que fazem a coleta e que a gente não sabe para onde que vai e que com certeza não gera trabalho, porque trabalha com a exploração, e tampouco vai gerar renda, porque objetiva somente o lucro do empresário, dono do caminhão, dono da Kombi. Então tem várias frentes que a gente poderia estar já atacando no conjunto em Porto Alegre, para um bem-estar social maior, para ter menos gastos dos recursos públicos e efetivar uma inclusão social maior das pessoas que trabalham com os resíduos. Certo, Alex, tu também atua desde o primeiro seminário, né? E tu falaste agora do que poderia melhorar e avanços. O que tu viu que já avançou também? Faço a mesma pergunta que eu fiz para o Beto, faço para ti. O que tu já viu que avançou nesse tempo, nesse período? Acho que uma coisa é muito clara, né? Que é essa questão da gente conseguir dialogar com a sociedade sobre isso. De nós ter os atores e esses atores já estarem em sintonia. Por que acontecia lá no primeiro seminário? Nós tínhamos propostas que eram diferentes porque um não conseguia compreender o outro. Objetivos que cada um tinha. E os vários atores hoje já estão organizados para ter os objetivos comuns. Claro que a política nacional ela aponta e traz um conjunto de regras para que a gente conviva junto e consiga, cada setor na sociedade, poder fazer os seus apontamentos. Mas nessa parte da gente conseguir dialogar no conjunto e cada um colocar não só o seu ponto de vista, mas colocar os seus projetos para articulado junto com os outros, eu acho que isso é um dos fatores importantes e positivos que tem, não só nesse evento, mas em vários eventos que a partir de um evento vai criando outros e os atores vão sentando depois para poder conversar e dialogar em si, para poder executar no conjunto seus projetos. Uhum. Certo, então vamos falar sobre outros assuntos também que foram abordados durante o seminário, a questão da drenagem urbana, né, que é uma questão que também acaba prejudicada com a má gestão dos resíduos sólidos. Então não foge muito dos resíduos sólidos. O que dá para dizer a respeito disso, Beto? Bem, também interessante. Por que uma cidade alaga, ou o meio rural alaga? Desmatamento. É o desmatamento. A água penetrava, a chuva amortece, a mata amortece a chuva, né? Absorve 60% da água, 60% da água fica nas folhas e nos galhos, 40% com muita suavidade vai para a terra porosa que vai para o lençol freático, né? Se tu não tem isso, asfalto, concreto, o que penetrava vai com força lavrando tudo, né? E quanto menos vegetação tiver, mais rápido essa água vai
ir para os recursos hídricos, porque tudo vai para o arroio, tudo vai para o rio, tudo. E depois tudo vai para o mar. Isso é um ciclo natural. E ela vai encontrando o quê? O barro, a areia, óleo, a sujeira toda da cidade, enfim, e vai levando tudo. Então, veja, não é só o esgoto cloacal, o problema do esgoto pluvial, que é o da drenagem, também acaba ficando contaminado, né? Essas obras todas também que ficam sem vegetação nenhuma, leva esse barro todo e assoreia totalmente um arroio ou um rio, né? Por isso que a gente tem que estar toda hora dragando. Não resolve nada. Não resolve nada. E é caro. Não resolve por quê? Porque vai assorear de novo, vai assorear. Então esse é o maior problema. Nós não vamos solucionar a drenagem com mega obras, né? Claro, aqui, por exemplo, o conduto forçado Álvaro Chaves, ele teve que ser feito realmente, porque aí realmente não tinha outra opção, porque a cidade foi feita literalmente em cima dos arroios. Aí chegou um ponto que tivemos que fazer o conduto forçado Álvaro Chaves. Mas a gente vai ter que... Será que a gente consegue fazer o segundo conduto forçado Álvaro Chaves? 80 milhões de reais? E além do impacto nos bairros que isso causa, o que a gente pode então fazer? Nós temos que preservar a mata nos topos de morro, nas encostas, a mata ciliar, que é na beira dos recursos hídricos, por isso mata ciliar, os cílios que protegem os olhos, né? A mata que protege os rios e os arroios. Se não tem isso, o que acontece? Né? Vem a erosão, vem o assoreamento. Então, é a mata do topo de morro, da encosta, lá embaixo, mais a ciliar, que não deixa que ocorra essa erosão, esse assoreamento. Há uma proteção dos recursos hídricos. Aí não tem enchente. Quanto é que custa isso? Nada. A tecnologia da natureza não custa nada, ela está pronta aí. Está de graça. É a melhor tecnologia que tem de drenagem urbana. De graça. Impressionante. Ainda ajuda na regulação do clima, né? Ainda ajuda na qualidade do ar, né? Higieniza o ar, porque a vegetação se alimenta das impurezas do ar. Ajuda na qualidade da água, porque as raízes dela se alimentam das impurezas da água. Impressionante, ela tem uma função de limpeza, a vegetação. E a gente acha ao contrário, que as folhas sujam. Impressionante a nossa cultura de achar que a árvore surge por causa das folhas. Ao contrário, ela limpa o ar, ela limpa a água, ela limpa o solo, né? Ela limpa simplesmente isso. E ainda garante, é a única maneira de garantir a chamada recarga do aquífero, do lençol freático. Porque o aquífero depende da recarga. Que é isso? É a água da chuva. Como é que a água da chuva chega lá? Só com vegetação. Não há outra maneira, né? Então, é isso que nós precisamos, é essa visão, né? Então, nós precisamos ter planos diretores e licenças ambientais de empreendimentos pensando nisso, né? E planos diretores que dialoguem com, foi debatido, planos diretores que dialogam com os planos de bacias hidrográficas, porque naquelas áreas, então, comprovadamente alagadas ou alagáveis, que vão alagar, jamais permitir o parcelamento do solo. Vários empreendimentos do Minha Casa e Minha Vida foram feitos em áreas alagáveis e foram alagadas. Com dinheiro público, Caixa Federal. Né? Com uma visão, portanto, porque terrenos mais baratos, né? É contrapartida do município oferecer o terreno. A União nunca deu bola para isso mesmo, se é mais barato ou não, nunca se preocupou com a questão ambiental com relação à Minha Casa e Minha Vida. As pessoas querem uma casa para morar de qualquer jeito. As pessoas querem morar na casa de qualquer jeito, muito bem. O que aconteceu? Degradação ambiental tremenda, investimento altíssimo, bilhões e bilhões, Brasil afora, a maioria construída em áreas que deveriam ser preservadas e não foram, aumentando então ainda mais o problema e o custo, porque aí qual é a solução? Obra, cano, que é caríssimo e que não resolve absolutamente nada. Nós criamos em Porto Alegre, foi uma luta muito grande, uma resistência tremenda, consegui aprovar aqui no plano diretor a chamada área livre, vegetada e permeável. Graças a Deus essa lei está funcionando, eu tenho reparado aí, onde numa média de 20% do terreno embaixo tem que ter vegetação.
né? Então a água penetra. Né? Bom, tudo isso que eu falei então funciona porque não é a permeabilidade com vegetação, para ajudar também na qualidade do ar, né? Do clima, enfim. Isso a gente conseguiu, foi a primeira cidade no Brasil a criar esse instrumento. E é muito bom porque várias cidades passaram a adotar isso, né? Claro, isso por si só não resolve, mas vários mecanismos. Outra, captação e uso da água da chuva, isso ajuda na drenagem e ajuda em tensionar menos os mananciais para abastecer a água, porque tu usa a água da chuva para uso não humano, né? Para lavar o carro, para o jardim, para dar descarga do banheiro e assim por diante, né? Isso é outra lei minha, que eu tenho instituído aqui em Porto Alegre, também com uma pressão violenta contra. Infelizmente, o decreto que regulamenta a lei só prevê para novas edificações não residenciais. Igual, não deixa de ser um avanço, mas a gente tem que colocar isso para todas as edificações. A lei prevê isso no Habite-se. Isso é comum em várias cidades do mundo, né? Só poder ter Habite-se com a captação e uso da água da chuva, porque isso também é... Então, são vários mecanismos. Não existe uma solução para problemas megas, problemas como o da drenagem urbana, né? Que falta alagamento. E só um exemplo. Por que a cidade não alaga Porto Alegre? Por que os rios, os 5 grandes rios que chegam no Guaíba, não invadem a cidade de Porto Alegre? Por que nem chegam no Muro da Mauá? Delta do Jacuí. Por causa do Delta do Jacuí. Se fosse as ilhas do Delta do Jacuí, que são esponjas naturais, banhados, vegetação, quando vem a enxurrada de chuva, né, esses rios todos, Jacuí, Gravataí, Caí, Sinos e parte do Caí, que chega já, eles chegam com tudo aqui e o arquipélago Delta do Jacuí absorve essas águas como uma esponja e na estiagem larga depois. Não existe tecnologia que substitua isso. Não há dique que substitua essa tecnologia. Né? E é uma luta tremenda para tentar preservar o Delta do Jacuí, que é um parque, mas é um parque de papel, e por incrível que pareça, municípios como Charqueadas e Rio Grande do Sul entraram na justiça contra o plano de manejo do parque, porque não admitem não poder parcelar o solo em áreas alagáveis. Certo. Nós chegamos ao final do nosso programa, não temos mais tempo para mais nada. Eu agradeço a presença de vocês aqui no programa de hoje para trazer esse assunto tão importante para esclarecer para a população. Agradeço você de casa também que nos acompanha. Nos vemos na próxima edição do TV Câmara Entrevista. Até lá!